dos sétimos anos, tudo em ordem? Tudo bem? Professor Diogo solicitando licença para adentrar aí nos seus lares, em companhia dos seus familiares, para trabalharmos a nossa proposta de matemática de hoje. E o que é que nós vamos caracterizar em nossa proposta a partir de agora? Acompanhe comigo. Nós vamos definir e responder a seguinte pergunta: o que é uma equação? Parte 1 deste tema. E para isso, nós vamos atingir o seguinte objetivo. Veja, ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização. E equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive, e até poderíamos dizer assim, principalmente, na linguagem algébrica, certo? E para isso você vai precisar do seu caderno de matemática impecável, aonde você vai seguir os combinados que nós vamos estabelecer aqui e fazer todos os registros necessários conforme nós vamos evoluindo na exploração desse conceito, certo? Caneta azul ou preta, lápis e borracha. Agora, tempo para que você possa se organizar. Materiais todos organizados? Adentremos na proposta. Veja comigo. O que é uma equação? Para terminar a maquete, vamos levar a tábua para o seu Zé dividir em duas partes. Aqui nós temos a organização de todas as maquetes desse grupo de estudantes. Mas as duas partes não têm o mesmo comprimento. A tábua toda tem 2 metros de comprimento. Uma parte deve ser o triplo da outra. 2 metros ou 200 centímetros. Então, de quanto vai ser o comprimento de cada pedaço? E agora, como que nós vamos fazer uma representação genérica, ou seja, algébrica desta situação? Nós temos uma tábua para colaborar com o nosso grupo de estudantes, de 200 centímetros de comprimento. Nós precisamos subdividi-la em duas partes, sendo que uma parte é o triplo do comprimento da outra. Atenção à denominação triplo, 3 vezes, certo? Olha lá, descrevendo a situação. Veja comigo. Seu Zé precisa serrar a tábua de 2 metros, 200 centímetros de comprimento em duas partes de tal maneira que um dos pedaços tenha o triplo do comprimento do outro. Quais são as medidas dos pedaços? Vamos identificar e caracterizar a situação. Veja, cá está a tábua, que corresponde a um retângulo de denominações e nomenclatura A, B, C, D. Ele tem comprimento de 200 centímetros. E agora, nós precisamos subdividi-lo em duas partes. Essas duas partes, nós não conhecemos as medidas, certo? Por isso, nós vamos generalizar. Representar por meio de uma variável esta subdivisão. Acompanhe comigo, veja. O total de 200 centímetros de comprimento da tábua será subdividido em duas partes. Uma parte que você não conhece a medida, por isso sugere-se x, mas a outra parte é o triplo desta. Se é o triplo, vai corresponder a 3x. Já perceba comigo que a medida x adicionada à medida 3x vai corresponder ao comprimento total da tábua que o seu Zé vai cortar, que corresponde a 200 centímetros. Certo? Olha lá, diante disso, verifique comigo. Aqui nós temos a nossa tábua novamente, repetindo a ideia para você. Comprimento x, que corresponde à primeira parte. Comprimento 3x, que corresponde à segunda parte. A segunda parte é o triplo da primeira. A adição, a junção das medidas desses dois comprimentos vai corresponder ao comprimento total. 200 centímetros para essa situação. Beleza? Olha lá, diante disso, de acordo com a figura,
pode-se representar a situação da seguinte forma: x mais 3x igual a 200. Perceba que a medida x é a medida do primeiro comprimento e o triplo deste valor que nós vamos descobrir, ou que nós estamos representando aqui para a subdivisão da tábua, vai corresponder ao triplo dela, ou seja, 3 vezes o x. Lembre-se que ler 3x é a mesma coisa que ler 3 vezes o x, o triplo desta medida. Beleza? Olha lá. Diante disso, x mais 3x igual a 200. Vamos caracterizar os termos desta representação algébrica, tá? De acordo com esse contexto. Veja, 200 vai corresponder ao comprimento da tábua total. 2 metros, 200 centímetros, certo? 3x vai corresponder ao comprimento do pedaço maior, que corresponde ao triplo do pedaço menor. Beleza? Olha lá. Note que compôs-se uma sentença matemática. Esta sentença matemática você vai chamar de equação. E agora, quais são as características principais, que eu já digo para você que são duas principais, que caracterizam esta sentença matemática como uma equação? Afirmado aqui para você. Então, a partir de agora, você vai compor esse significado junto comigo para nós respondermos a pergunta que dá a abertura da nossa proposta de hoje. O que é uma equação? Né? Já foi apresentada uma equação aqui para você na descrição analítica desta situação. Veja comigo. Para representar essa equação, nós precisamos todas as vezes, né, sem exceção, da igualdade, ou seja, do sinal de igual. E esse sinal de igual apresenta um histórico bastante interessante que você vai conhecer comigo agora. Veja, o sinal igual foi criado pelo inglês Robert Record em 1557 e usado pela primeira vez em seu livro The Weston of White. O símbolo igual passou a substituir a expressão é igual a. Antes, na matemática antiga, nesta época do século XVI, era utilizada a expressão por escrito em registros matemáticos. Abre aspas, é igual a, fecha aspas. Somente depois que nós temos aqui a representação simbólica da igualdade. Certo? Olha lá. Passou a ser substituído pela expressão é igual a nas sentenças matemáticas, denominadas então igualdades matemáticas. Mais de um século foi necessário, entretanto, antes que o sinal igual fosse plenamente aceito em lugar das notações usadas na época, onde muitos registros matemáticos eram escritos na língua nativa da região onde ele estava sendo elaborado. Tá? Então perceba a construção e a evolução das representações matemáticas, especificamente agora com a igualdade, que caracteriza diretamente uma equação que nós estamos explorando aqui. Beleza? Olha lá, diante disso, uma equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Então, isso significa que nós temos que ter sinal de igual, em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido, chamada de incógnita. Já definimos as diferenciações entre variáveis e incógnitas nas aulas anteriores. Uma incógnita é representada por uma letra que corresponde a um valor desconhecido. Perceba que pode ser quaisquer das 26 letras do seu alfabeto. As mais utilizadas são X, como na primeira situação, Y, A, B, C, M, N, P e Q, mas pode ser qualquer uma que você deseje representar um número que você não conhece naquela determinada situação, certo? Diante disso, para termos uma equação, são duas condições primordiais. Temos que ter a igualdade e a incógnita. Vamos identificar? Acompanhe comigo. Olha lá. Primeiro exemplo. 2x menos 2 é igual a 12. É uma equação. Por quê? Porque nós temos a igualdade e nós temos a incógnita x. Depois, 3m mais 12 igual a 15. É uma equação, porque nós temos a igualdade e nós temos a incógnita, representada por m, certo? E agora, 6 mais 8 é igual a 14. Não é uma equação.
Perceba que nós temos a igualdade, mas não temos incógnita. Não temos números desconhecidos aqui. Por isso não é uma equação. E as duas condições devem ser satisfeitas, certo? Olha lá. 2x menos 10 é menor que 22. Não é uma equação, né? Na verdade, aqui nós temos a denominação de uma inequação. Porque não se trata de uma igualdade, mas sim de uma desigualdade. Ou seja, 2x menos 10 é menor que 22. Também não é uma equação. Então, para ser equação, duas condições devem ser satisfeitas. Primeiro, a igualdade. Segundo, sem substituição, as duas devem ser satisfeitas. A incógnita. Beleza? Atenção agora, porque esta tela que está aparecendo aqui para você é importantíssima de ser registrada na organização do seu caderno. Tempo para você! E aí, tudo registrado? Novamente, caracterize esse conceito importantíssimo comigo. Uma equação é uma sentença matemática que apresenta duas condições essenciais para ser definitivamente uma equação. Deve apresentar para você o sinal de igual, ou seja, a igualdade, e a incógnita, certo? E agora você vai desenvolver a primeira proposta aí no seu caderno. Você vai escrever simplesmente proposta número 1, 2 pontos, não vai precisar copiar o enunciado que te diz assim: dadas as sentenças a seguir, destaque somente as equações. Então, neste conjunto de sentenças, a partir de agora você vai identificar quais são equações e somente elas você vai registrar na organização do seu caderno. A que você identificar não sendo equação, não precisa registrar. Mas você também precisa me dizer, aí pela tela da sua TV, o porquê que ela não é uma equação. Combinado? Tempo para você!
aí, deu certo? Equações identificadas? E as sentenças matemáticas que não são equações também? Veja comigo. Dadas as sentenças a seguir, destaque somente as equações. Vamos analisar a primeira. 10 mais 12 igual a 22. É ou não é uma equação? Perceba que não. Apresenta-se a igualdade, mas nós não temos número desconhecido. Não temos incógnita. Logo, não é uma equação, certo? E agora, 5m menos 12 igual a 28. É uma equação? Com certeza! É a nossa primeira equação desse conjunto de sentenças. Por quê? Porque ela apresenta uma igualdade e ela tem aqui a incógnita m. Próxima! 3y mais 12 menor que 4. Perceba que não é uma igualdade, é uma desigualdade. Logo, também não é uma equação, certo? Próxima, x igual a 28 menos 10. Temos igualdade e temos a incógnita. Logo, é uma equação. Vamos ver a ordem que elas vão aparecer aqui. Para garantir, 3x menos 12 igual a x mais 15. Perceba comigo. Temos a igualdade e temos incógnita. Portanto, também é uma equação, certo? Olha lá. Segunda equação. Terceira equação, na ordem estabelecida, como nós estamos dialogando aqui. E depois, 2y mais 12. E agora, é uma equação? Mas perceba que nós temos incógnita. É a incógnita y. Mas veja comigo, será mesmo que nessa sentença ela se chama de incógnita? Perceba que é uma variável, porque nós não temos uma igualdade. Então, trata-se de uma expressão algébrica. E não pode ser uma equação, porque nos falta uma das características essenciais, que é a igualdade a um outro valor qualquer aqui. Logo, também não é uma equação, certo? Próxima, 10a menos 10 diferente de 100. Mas escuta, para termos uma equação, precisamos de uma igualdade e não do símbolo de diferença. Logo, também não é. Beleza? A terça parte de w menos 2 equivale a, ou seja, é igual a metade de w somada com 8. Perceba que nós temos a igualdade e nós temos a incógnita w. Portanto, nós temos aqui, das 8 sentenças, 4 que são equações. Porque apresenta a igualdade e a incógnita, que é o número desconhecido. Certo? Tudo em ordem? Olha a sequência que nós temos aqui para poder representar. Veja. Proposta número 2, sabendo que cada pacote tem massa P. Atenção aqui junto comigo. Nós temos aqui P com P com P. São 3 pacotes. Então, na sentença, na representação desta relação de equivalência, nós vamos listar lá P mais P mais P. Mais a massa de 3 kg equivale a 3 com 3 com 3 com 3 kg. Né? Qual é a equação que representa cada relação de equivalência a seguir? Aqui está a primeira para você. No seu caderno você vai listar proposta número 2, letra A, e escrever esta equação no próximo tempo. Vamos lá? Deu certo? Acompanhe comigo esta representação. Veja, aqui nós temos uma relação de equivalência, né? Então, olha lá. Cada pacote apresenta massa P. Então, você tem P mais P mais P mais uma massa de 3 kg no primeiro prato. Ou seja, primeiro membro, tá? Nós temos aqui uma balança equilibrada. Isto significa que nós temos aqui uma relação de equilíbrio. Ou seja, é uma relação de equivalência. A massa do primeiro prato, correspondente ao primeiro membro, equivale a, é igual a
massa do segundo prato, ou seja, segundo membro. Conte comigo, 3 com 3 com 3 com 3 quilogramas. Vamos representar? Olha lá, escrevendo com todos os detalhes para você. P mais P mais P, perceba, cada pacote tem massa P para você, mais 3 é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3. Simplificando a sua sentença, nós vamos ter 3P mais 3 equivalente, ou seja, igual a 12. Representada a sua equação com a igualdade e com a incógnita, que é a massa desconhecida de cada pacote. Beleza? Adentremos na proposta da letra B. Com o mesmo enunciado, você só vai colocar letra B e vamos escrever a sentença com as mesmas massas P's para os seus pacotes. Tempo para você. E aí, deu certo? Diretamente acompanhe comigo. Relação de equilíbrio e igualdade. No primeiro membro nós teremos P com 3 com 1 com 1. No segundo membro nós teremos P com 1 com 3. Escrevendo com todos os detalhes. P mais 3 mais 1 equivale a, é igual a P mais 1 mais 3. Com isso, nós teremos lá P mais 5, da onde veio esse 5? 3 mais 1, 5, tá? Igual a 2P mais 4. Perceba que o 2P é P com P. Perceba que o 4 é 1 com 3. Beleza? Olha agora a relação de equivalência para ser expressa por uma equação caracterizada na letra C. Tempo para você. Representando a relação de equivalência, olha só, P com P com P com P mais 1 equivale a P com 3 com 3 com 1. Vamos escrever? Olha lá, P mais P mais P mais P mais 1, perceba que aqui você já tem 4 P's, é igual a P mais 3 mais 3 mais 1. Perceba que aqui você já tem 7. Escrevendo de forma simplificada, olha lá, 4P mais 1 é igual a P mais 7. Nesse caso, identifique comigo. Antes da igualdade, sempre você vai constituir o seu primeiro membro, que neste caso é 4P mais 1. Depois da igualdade, você vai constituir o seu segundo membro, que neste caso é P mais 7. Identifica comigo? Tudo certo? Vamos para a próxima sentença. Olhe lá. Proposta número 3. O quadrado e o retângulo a seguir têm o mesmo perímetro. Perímetro, contorno completo, para que você possa determinar aqui, certo? Então, o perímetro desta região quadrangular equivale ao perímetro desta região retangular. Perceba, comprimento inferior x, superior também x. Lateral, ou seja, altura à direita 6. À esquerda também 6. Traduza esta afirmação por meio de uma equação. Vamos escrevê-la? Tempo para você.
E aí, deu certo? Vamos determinar o perímetro da região quadrangular. 10 com 10 com 10 com 10, certo? Perímetro da região retangular. X com 6 com 6. Lembre-se que perímetro, contorno completo, soma das medidas de todas as laterais. Beleza? Vamos escrever a equação. Uma vez que o perímetro do quadrado e do retângulo são iguais, é o mesmo. Portanto, 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a x mais 6 mais 6. Escrevendo de forma simplificada, 40 é igual a 2x mais 12. Acompanha comigo esta representação? Novamente, temos uma equação? Temos, porque nós temos uma igualdade e a incógnita, que corresponde ao comprimento desconhecido do seu retângulo, certo? Olha lá, mais duas representações para você. Perceba que você não vai copiar o enunciado, você somente vai representar a equação em cada situação. Então agora você vai ter um tempo para realizar a leitura da proposta 4 e representar. A leitura da proposta 5 e representar. Tempo para você! E aí, deu certo? Sentenças representadas? Equações escritas? Acompanhe comigo a proposta número 4. Veja, daqui a 7 anos, Cristina terá 35 anos. Escreva uma equação que permita calcular a idade atual, a idade de hoje de Cristina, representada pela incógnita x. Então, quantos anos Cristina tem hoje? Se daqui a 7 anos ela terá 35, olha lá. Então, veja só, a idade de hoje mais 7, daqui a 7 anos, vai ser igual a 35 anos de idade, que ela terá, daqui propriamente ditos, a 7 anos, certo? Portanto, x mais 7 igual a 35. A idade que Cristina tem hoje, somada com 7 anos, vai ser igual aos 35 anos que ela terá após esse tempo. Beleza? E a proposta número 5 diz assim para nós. Oscar comprou 2 livros e uma pasta plástica, pagando ao todo R$ 28. Cada livro custou X reais.
Pense comigo. Se ele comprou 2 vezes o valor x. X com x. Nesse caso, 2x, certo? E a pasta custou R$3. Escreva uma equação que expressa essa situação. A soma dos preços dos produtos que ele comprou totaliza 28, que foi o que ele gastou nesta compra. Concorda? Então vamos escrever lá. 2x, porque ele comprou 2 livros de mesmo valor, somados com R$3, que corresponde ao preço da pasta que ele também comprou, vai ser igual ao total que ele pagou por essa compra, R$28. Então, a sentença que está aqui escrita, ela também está aqui da mesma forma, representada algebricamente por meio de uma equação, certo? Olha lá a proposta número 6, que te conta o seguinte. A Petrobras é pioneira na extração de petróleo em alto mar. Alguns desses poços chegam a atingir até 2.000 metros abaixo da superfície d'água. Escreva uma equação que permita calcular a altura da torre de uma dessas plataformas conforme o esquema. Então veja só, nós temos aqui, da altura máxima da torre até a profundidade desse poço, o total de 523 metros. Da superfície d'água, ou seja, do nível do mar até o fundo do mar, que corresponde ao poço, nós temos 465 metros. Quer-se saber qual é a altura da torre, denominada por H. Então veja, como que nós podemos representar esta situação por meio desse esquema, escrevendo uma equação, né? Então nós temos a altura da torre, aqui a profundidade do poço e a altura total correspondente a 523 metros. Escreve a equação para nós, tempo para você. E aí, deu certo? Vamos se apresentar? Olha só, a altura total correspondente à torre e correspondente à profundidade do poço, 523 metros. Se da superfície d'água, ou seja, do nível do mar, nós temos 465 metros, qual será a equação que identifica a altura da torre? Veja comigo. Altura H mais da superfície d'água até o fundo do mar, que corresponde ao poço, 465 metros, vai ser igual ao comprimento total desta dimensão, que vai identificar 523 metros ao todo. Portanto, H mais 465 é igual a 523. Todo mundo me acompanha nessa representação? Todos identificam a equação caracterizando este esquema? Beleza! Olha a próxima proposta que está aparecendo aqui para nós. Esta proposta que você vai registrar lá, proposta número 7, esta você vai registrar, certo? Então você vai registrar comigo o seguinte, ó. Traduza para a linguagem algébrica as seguintes sentenças. A diferença entre um número x e 17 é igual a 40. Pergunta-se, é uma equação? A soma do dobro com o triplo de um número t é igual a 50? É uma equação? A soma entre 20 e um número y é igual a 100? Será que você vai representar 3 equações? Representa após o seu registro e justifica para nós. Tempo para você! E aí, deu certo? Vamos
Vamos representar cada uma das equações que nós temos aqui. Opa! Equações? Lembre-se que eu havia lhe questionado. Todas elas apresentarão a igualdade e a incógnita. Represente-as algebricamente comigo, então. Olhe lá. Traduza para a linguagem algébrica as seguintes sentenças. A diferença entre um número x e 17 é igual a 40. Lembre-se que a denominação diferença corresponde ao resultado de uma subtração, representada pelo sinal de menos. Portanto, teremos lá x menos 17 igual a 40. Tudo bem? A soma do dobro com o triplo de um número t. Dobro de t, 2t. Triplo de t, 3t. É igual a 50. Soma ou total é o resultado da operação da adição, representada pelo sinal de mais. Portanto, teremos 2t mais 3t é igual a 50. Também podendo ser lida 2 vezes o valor de t, somado com 3 vezes o valor de t, vai ser equivalente a, ou seja, equivale a 50. Beleza? E a soma entre 20 e um número y é igual a 100. Portanto, 20 mais y equivale a 100. Tudo certo? Adentremos na próxima proposta. Um carpinteiro serra uma tábua de 50 centímetros em 2 pedaços. O comprimento do pedaço menor representa a quarta parte. Lembre-se que quando aparece a denominação parte, isto significa a operação da divisão, sempre aqui representada em forma de fração, na referência do conjunto aos números racionais, certo? A quarta parte do comprimento do pedaço maior. Se o pedaço maior tem n centímetros de comprimento, escreva uma equação que permita calcular o comprimento de cada pedaço. Ou seja, pedaço n mais a quarta parte do pedaço n, que vai ser o menor. Estes dois comprimentos somados te darão 50 centímetros, que corresponde ao comprimento da tábua. Representa a equação para nós. Tempo para você. E aí, deu certo? Represente comigo esta equação. Veja, um carpinteiro serra uma tábua de 50 centímetros em 2 pedaços. Perceba que o maior pedaço tem comprimento n e o menor vai ter a quarta parte do maior. Portanto, podemos representar o maior pedaço n somado com a quarta parte deste pedaço n, correspondendo ao pedaço menor. Os dois somados te darão o comprimento total da tábua, que vai corresponder a 50 centímetros. Temos igualdade e temos a incógnita, portanto, representada a equação para você. Certo? Acompanhe comigo a nossa próxima proposta. Um reservatório com capacidade para 160 litros estava com 95 litros d'água. Para terminar de enchê-lo, foi necessário despejar 5 vezes um balde com capacidade, com água até a borda, ou seja, totalmente cheio. Utilizando C para a capacidade do balde, escreva uma equação que determina a capacidade do mesmo, ou seja, deste balde. Se foram necessários 5 baldes cheios e o tanque já tinha 95 litros d'água, e a sua capacidade total é de 160 litros, como que você vai representar essa equação? Tempo para você.
Acompanhe comigo a representação desta equação. Veja, um reservatório com capacidade para 160 litros estava com 95 litros d'água, ou seja, 95 litros d'água mais o suficiente para terminar de enchê-lo. Como que nós vamos terminar de encher esse reservatório? Despejando 5 vezes um balde com água até a borda. E a capacidade desse balde você chama de C. Se são 5 baldes cheios, 5C. Concorda? Então nós podemos escrever 95 litros, que é o que o reservatório já tinha, mais 5 vezes a capacidade do balde, totalmente cheio, é igual ao volume total, que corresponde a 160 litros. Tudo certo? Tudo em ordem nessa representação? Adentremos na proposta número 10. Veja, numa determinada cidade, os taxímetros marcam, nos percursos sem parada, uma quantia inicial de 4 UT, unidade taxímetra, e mais 2/10 da unidade taxímetra por quilômetro rodado. Ao final do percurso, o taxímetro marcava 8 inteiros e 2/10 da unidade taxímetra, né? Tendo-se o número de quilômetros rodados chamados de T, escreva uma equação que caracteriza os quilômetros percorridos. Perceba comigo, valor fixo mais 2/10 por quilômetro rodado, representado genericamente por T, vai equivaler aos 8 inteiros e 2/10 das unidades taxímetras. Como que a gente representa isso por meio de uma equação? Tempo para você! Finalizando a proposta junto comigo, veja, numa determinada cidade, os taxímetros marcam nos percursos sem parada uma quantia inicial de 4 unidades taxímetras e 2/10 de cada unidade por quilômetro rodado. Perceba que chamamos cada quilômetro rodado genericamente por T, definindo a equação. Valor fixo, 4 unidades, somadas com 2/10 de cada quilômetro rodado, genericamente por T, vai te dar um total de 8 unidades e 2/10 de unidade taxímetra, para que você represente essa situação descrita por meio de uma equação. Certo? Sinal de igual e a incógnita. Tudo bem? Tudo certo? Hoje, nós aprendemos a ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização, e equações, igualdade, incógnita, que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. Tudo bem? Tudo certo? Me acompanha no desenvolvimento? Beleza! Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Tchau!